Bom dia. Presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos visita Complexo Penitenciário de Pedrinhas. Qualificação e orientação profissional são essenciais para conquistar espaço no mercado de trabalho. Professores aguardam a aprovação do Plano Nacional da Educação. E mais, procura por passagens do ferryboat para período do Carnaval forma longas filas em São Luís. O Repórter Maranhão está começando agora. O presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos visitou o Complexo Penitenciário de Pedrinhas para acompanhar os trabalhos da etapa presencial do mutirão carcerário. Ele atribuiu parte do problema do sistema prisional brasileiro a um número insuficiente de defensores públicos para atender a demanda em todo o país. A fim de acompanhar o grupo de trabalho da Defensoria Pública junto ao Sistema Prisional do Estado, Dinarte da Páscoa Freitas, presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais do Aeroporto Marechal Cunha Machado de São Luís, foi diretamente a Pedrinhas conceder entrevistas à imprensa. Com a visita ao complexo penitenciário agendada para esta terça-feira, o presidente afirmou ainda estar entrando em contato com a realidade dos presos e dos trabalhos dos defensores. Segundo o presidente da ANADEF, o mutirão carcerário, embora importante, é uma ação paliativa. Segundo ele, a solução definitiva só viria com a conscientização geral da falta de estrutura das defensorias públicas de todo o país e da necessidade de reverter este quadro. O problema foi gerado exatamente pela ausência dessa estrutura que nós pretendemos que seja a empregada em todos os estados da Federação Brasileira. O Maranhão foi mais um dos estados que, pela essa ausência, gerou esse problema e que ultrapassa o estado do Maranhão e que atinge toda a sociedade brasileira. Está sendo realizada em Brasília a primeira reunião do grupo de trabalho que vai fazer um monitoramento permanente dos presídios do país. A iniciativa surgiu depois da crise na penitenciária de Pedrinhas. Nos presídios brasileiros há mais de 540 mil presos, 200 mil a mais que as vagas disponíveis no sistema carcerário. Para tentar resolver a superlotação e outros problemas das prisões no país, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil criou a Coordenação de Acompanhamento do Sistema Carcerário. Em dezembro do ano passado, a OAB apresentou denúncias à Organização dos Estados Americanos pelas péssimas condições do Presídio Central de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e de Pedrinhas, no Maranhão. A divulgação de um relatório que apontou 60 mortes nos presídios do Maranhão deu início a uma série de ataques criminosos no estado. Sem dúvida, uma tragédia anunciada. Nós apontamos a situação de caos, de colapso do sistema prisional há pelo menos 3 anos. Não é? Desde 2010 a gente denuncia o número elevadíssimo de mortes nos presídios maranhenses, quer dizer, o Maranhão tem 1% da população carcerária do país, mas no ano passado respondeu por mais de 25% das mortes dentro dos presídios. E a gente vem apontando esses fatos há muito tempo e, infelizmente, as medidas necessárias para que essa questão fosse resolvida nunca foram adotadas. A coordenadora das Secretarias de Justiça do Brasil diz que a construção de mais presídios é necessária. Mas o problema maior é a falta de um sistema que reúna as informações dos presos brasileiros. Não existe um cadastro nacional de presos ainda implementado oficialmente. Você não sabe o nome das pessoas, quem está recolhido, em qual presídio, a data da prisão. E esses dados são dados mínimos de transparência que o Poder Executivo tem condições de dar, mas que também precisa integrar com o Poder Judiciário para que o Judiciário diga quando a pessoa tem direito a algum benefício, se já houve requerimento ou não de fiança e liberdade provisória, se a pessoa tem direito e em que data a progressão de regime, a livramento condicional e ao término de pena, para evitar uma série de prisões desnecessárias, muito além do tempo que as pessoas teriam direito de obter a liberdade. O compositor maranhense Nonato Bozá será enterrado na tarde de hoje no município de Itapé-Curumirim, sua cidade natal. O compositor faleceu no domingo, aos 81 anos, vítima de falência múltipla dos órgãos em decorrência de uma pneumonia. A busca por um emprego formal leva diariamente milhares de brasileiros a formar filas em agências de empregos. E especialistas alertam para a importância da busca por qualificação para conquistar uma vaga no mercado de trabalho. É grande a procura de candidatos por uma vaga no mercado de trabalho.
Éricles está em busca de uma primeira oportunidade. Para aumentar as chances, ele se qualificou com um curso profissionalizante de informática e não faz muitas exigências quanto ao cargo a ser ocupado. Na área que eles permitirem ir lá, né, que vou qualificar vendedor, qualquer coisa. Já a dona Maria Elza está há 5 meses fazendo bicos como costureira, sem conseguir um emprego formal. É difícil, né? Porque eu já procurei, né? E não encontrei ainda. Aí eu vim aqui tentar, né? Tentar se eu consigo uma vaga. De acordo com a Secretaria de Estado do Trabalho, alguns setores vêm se destacando na oferta de novas vagas. Durante o ano de 2013, o setor de serviços e comércio foram os dois que mais geraram, né, novas vagas no mercado. E seguido pelo setor da construção civil. Psicóloga do Sistema Nacional de Empregos, Cine, Dilene ministra oficinas de orientação profissional. Ela oferece alguns conselhos para quem está em busca de emprego. A gente pode aqui elencar orientações básicas, né? De se manter atualizado, procurar sempre estudar, procurar sempre se qualificar na área que você está buscando, mas principalmente procurar perceber aquilo que você gosta de fazer, com o que você gosta de trabalhar, para que você possa buscar diretivamente, né, a qualificação para isso. E um item importante na busca por emprego é a apresentação de um bom currículo. Vamos falar ao vivo com o repórter Nicolau Leitão, que vai nos dar algumas dicas. Bom dia, Nicolau. Bom dia, Edmilson. Nós estamos aqui com o Piero Castro, ele que é coordenador do Sistema Nacional de Emprego, o Cine. Piero, obrigado pela participação. Que recomendações você pode oferecer para o candidato que está na fase de elaboração de um currículo em busca de uma vaga no mercado de trabalho? Bom dia a todos. O candidato tem que estar ciente de que os principais cargos e últimos que ele já exerceu, no caso das atividades comerciais e serviços, ele deve ser inserido. Um bom currículo é a chave principal para que a parte de coordenação e também o empresário possa ler o currículo de uma maneira mais prazerosa, não colocar aqueles cargos mais antigos, tenta vir pelos mais novos, atentando sempre nos detalhes de período e a principal função que ele exercia. Agora, o modelo do currículo ele pode variar de acordo com o segmento profissional? Sim, existe uma tendência de currículos novos, né? É sempre bom a gente estar dando uma inovada. Sim, de acordo com cada demanda de cada setor, cada CBO, o currículo tem que ser muito bem recheado de informações e recalcadas de detalhes muito bem, muito bem elaborados. Agora, com relação à entrevista de emprego, existe alguma recomendação especial? Na entrevista de emprego, é muito bom o candidato estar sempre calmo, tranquilo, está ciente e focado no que vai fazer. Por isso que nós temos orientação profissional no Cine, para que esse candidato venha se sair muito bem e ser bem sucedido na sua entrevista de emprego. Agora, existem candidatos que não têm especificamente uma área em que deseja trabalhar. Isso ajuda ou atrapalha na hora da entrevista? Na verdade, atrapalha. O candidato que não tem foco naquilo que ele precisa primeiro passar por uma boa orientação profissional para que ele chegue no empresário, no empregador, de maneira clara e objetiva do que ele vai querer exercer e estar apto dentro da empresa para fazer aquela função. Com relação ao nervosismo, existe algum treinamento que possa ser feito para evitar o nervosismo na hora da entrevista? Sim, a gente trabalha com dinâmica de grupos, a gente faz algumas simulações do que pode acontecer na empresa, para que o candidato já entre num clima de uma pré-entrevista. Quando ele sai de lá, ele já sai praticamente preparado para enfrentar as dificuldades que uma entrevista tem. Para quem se interessou em efetuar o cadastro no Sistema Nacional de Emprego, o Cine, qual é a documentação necessária? A documentação necessária é carteira de trabalho, identidade, CPF, comprovante de residência, declaração de curso ou de formação, todos originais. Uma vez efetuado esse cadastro, como é que funciona a tramitação a partir daí? Uma vez feito esse cadastro, esse candidato ele vai para o banco de dados do nosso sistema e ele já vai ser, sair dessa pré-seleção e vai estar apto e disponível para todas as empresas que desejarem contratar ele no nosso banco de dados. Obrigado, Piero. Voltamos com você, Edmilson Filho. Obrigado, Nicolau. E veja no próximo bloco. Professores aguardam a aprovação do Plano Nacional da Educação. E ainda nesta edição, longas filas para comprar passagens para o ferryboat. É logo após o intervalo. Agora são 11h38.
2011, eu criei o Favela Orgânica dentro da minha casa por R$140, com 6 mães de família da própria comunidade. Vamos comer um risoto de casca de abóbora? O objetivo do projeto é mostrar para as pessoas que elas têm que saber aproveitar bem melhor os alimentos, que eles comecem a valorizar o que eles têm. Não é porque é uma casca que é lixo, pelo contrário, para mim é o mais nobre do alimento. Eu acho que orgânico é para todos e Favela Orgânica trabalha com o círculo do alimento, ensinando as pessoas fazendo compostagem caseira. Eu tenho a minha própria hortinha dentro da minha casa, como também estou fazendo sem horta dentro da comunidade para aí começar um incentivo que geral comece a plantar. Eu sou Regina Tchelle e não desperdiço nenhum alimento. Termina hoje o prazo de matrícula para os selecionados na segunda chamada do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. O candidato deve verificar na instituição de ensino em que foi aprovado o local e o horário e os procedimentos para se matricular. Aqueles que não foram selecionados têm até sexta-feira para incluir o nome na lista de espera. Mais informações no site sisu.mec.gov.br. E a expectativa dos trabalhadores da educação em todo o Brasil é pela aprovação do Plano Nacional de Educação, que já passou pelo Senado e aguarda a votação na Câmara dos Deputados. Esse é o tema da entrevista de Roberto Fernandes. Para conversar conosco sobre as expectativas desse plano, do que isso pode representar para a educação brasileira, nós convidamos o presidente do Sindicato dos Professores do Simprocem, o Júlio Pinheiro. Júlio, obrigado por ter vindo. Qual é a expectativa dos trabalhadores da educação no país com esse plano? Esse plano teve contribuição decisiva, não é, dos diversos segmentos da sociedade, gestores, estudantes, trabalhadores da educação, pais de alunos, enfim. Foi um esforço nacional na perspectiva de construir a macropolítica educacional brasileira. Se fala muito na necessidade de repactuar a educação, de se estabelecer um sistema articulado de educação no Brasil. O Brasil é um país com dimensões continentais e exige, de fato, muito zelo na discussão dessa política que é essencial para o desenvolvimento do Estado brasileiro e para impulsionar o desenvolvimento regional. Então, nesse aspecto, o plano é uma premissa necessária. A vigência do último foi 2010 e nós temos já um tempo grande de tramitação do projeto na Câmara dos Deputados. Esperamos agora, passou de fato pelo Senado, esperamos fechar 2014 com a aprovação do plano. Agora, ele passa pela discussão, uma das grandes discussões da educação é o seu financiamento. Isso veio muito mais à tona a partir da aprovação do piso dos professores, do piso nacional dos professores. Estados e municípios alegam uma impossibilidade de honrar esses compromissos. O plano tem alternativa para isso? O seu plano estabelece 10% do PIB para a educação. Hoje o Brasil investe em torno de 5%. É evidente que nos últimos 10 anos houve um crescimento gigantesco, na nossa avaliação grande, mas ainda é insuficiente. Eu lembro quando eu entrei no magistério e fundamentalmente quando assumi a direção do sindicato, o Brasil investia 34 bilhões de reais na educação. Hoje investe a previsão para esse ano de 118 bilhões de reais. É o suficiente porque a dívida do Estado brasileiro com a educação é de 200 anos, diria, desde quando o ensino formal existe no país, e é de fato fundamental maiores investimentos. A Argentina aqui do lado investe 15% do seu PIB na educação. Então, um dos gargalos importantes para que se busque a qualidade, evidentemente que vários aspectos precisam colaborar para que se avance na educação desse país e ela seja indutor de fato, não é? E além de indutor de desenvolvimento, ser um instrumento de inclusão social. Bom, aí trazendo a discussão também um pouco para cá, nós tivemos recentemente a aprovação de um plano de cargos de carreira para o magistério, mas paralelamente a isso havia um processo de discussão sobre todo um passivo, ou seja, toda uma dívida que o Estado tem com os professores, com uma questão de titulação, progressão, etc. Como é que isso está hoje? Nós demos um passo à frente. A aprovação do Estatuto foi uma vitória,
importante dos trabalhadores da educação do Maranhão. A centralidade dos últimos anos foi a aprovação desse instrumento, que foi nada mais que a adequação, né, às novas diretrizes da carreira por conta da aprovação da Lei do Piso em 2008. E, evidentemente, para consolidar a aprovação dessa lei, que inclui, inclusive, funcionários de escola. Então, nesse aspecto, todo um esforço, né, de negociação, de mobilização, fizemos grandes movimentações no Maranhão e culminou com a aprovação também, resolvendo, através de um acordo nos autos, um acordo na Justiça, todo um passivo aí que representa muito do ponto de vista econômico, que foi a retenção da concessão de muitos direitos ao longo dos últimos anos. O movimento sindical tem sempre brigado pela, digamos, eleição direta para diretor de escola. Você acha que isso é uma alternativa e isso tem entrado também na negociação? O Estatuto estabelece esse mecanismo, que para nós é uma vitória importante. A gestão democrática permite uma oxigenação das escolas, permite uma rotatividade, né, nas escolas e uma participação maior dos atores, né, que compõem a comunidade escolar. Então, nós avaliamos como positivo, estamos na fase de discussão dos critérios para estabelecer aí as normas para esse processo que deve vigorar ainda esse ano com um plano piloto que esperamos ser um instrumento que se some a outros, né, na construção da educação que a gente considera importante. A gente percebe que Estado e municípios ainda insistem muito na realização de seletivos, quando a questão é o concurso público. Como é que o sindicato tem se posicionado a isso? Nós somos contra adotar a contratação como uma regra. Nós entendemos que vai ter sempre contratação por conta da rotatividade, né, no serviço público, mas não pode se transformar em uma regra. Por isso, nós propomos a cada 2 anos, né, em situações como no Estado e mesmo nos municípios, os certames, os concursos para garantir, né, a substituição, enfim. Só agora no Estado nós teremos a aposentadoria de em torno de 5 mil trabalhadores. Então, hoje, o concurso público, inclusive para todas as áreas. Então, é uma necessidade, é um elemento fundamental para o serviço público, porque fortalece o serviço público e o concurso público. Obrigado, Júlio. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Voltamos com o Edmilson Filho. Obrigado, Roberto. E veja agora como fica o tempo em todo o estado. São Luís predomina nebulosidade variável e formação de áreas isoladas com pancadas de chuva, que podem ser acompanhadas de trovoada. Mínima de 25 e máxima de 31 graus. Em Imperatriz predomina nebulosidade variável e formação de áreas isoladas com pancadas de chuva, que podem ser acompanhadas de trovoada. Mínima de 22 e máxima de 33 graus. Em Caxias predomina nebulosidade variável e formação de áreas isoladas com pancadas de chuva, que podem ser acompanhadas de trovoada. Mínima de 23 e máxima de 34 graus. Em Balsas predomina nebulosidade variável e formação de áreas isoladas com pancadas de chuva, que podem ser acompanhadas de trovoada. Mínima de 22 e máxima de 32 graus. E veja no próximo bloco, o Carnaval da Baixada atrai longas filas para a compra de passagens do ferryboat. E mais, São Luís recebe o premiado espetáculo Eros Impuro. É logo após o intervalo. Agora são 11 horas e 47 minutos. Quer bola pra frente, ajeita, olha, que passe, girou, vai fazer, gol! O Brasil está no ritmo da Copa
Copa das Confederações da FIFA 2013. 2 estádios já foram entregues, 4 estão sendo finalizados e os outros seguem acelerados. Arenas construídas com nossa tecnologia, gerando força para o desenvolvimento do Brasil. Acesse copa2014.gov.br e saiba mais sobre as obras dos estádios e de infraestrutura. Ministério do Esporte e Governo Federal. A importância da participação do povo. Ouvidoria EBC. Você é nosso parceiro na construção da comunicação pública. De tudo que aparece na televisão hoje em dia, realmente, mexe com a nossa sociedade. Cada um expressaria o que quer ver, o que quer ouvir. É o público que é o maior interessado. Isso pode moldar até a formação dessa própria televisão. Participe. Acesse ebc.com.br/Fale Conosco. Aqui você tem voz. Agora vamos falar de esporte. Pela Liga de Basquete Feminino, o Maranhão foi derrotado fora de casa pelo Ourinhos por 75-51 e caiu para a terceira colocação com 6 vitórias e 3 derrotas. O próximo compromisso da equipe maranhense será sábado contra o Rio Claro, no ginásio Castelinho. E entra em cartaz hoje em São Luís o premiado espetáculo Eros Impuro, encenado pelo coletivo Criaturas Alaranjadas, Companhia de Teatro de Brasília. O premiado texto de Sérgio Mágio teve como inspiração esta tela, pintada pelo ator e artista plástico Jones de Abreu. E me chamou bastante atenção esse jogo que a tela tem, né? Porque ela não demonstra nada assim de explícito, mas ela tem um jogo erótico. Né? E aí eu vi que tinha um potencial para discutir esses limites em o que é o erótico e o que é a pornografia na arte. E o autor da tela foi convidado a protagonizar a adaptação teatral. Na montagem, intervenções audiovisuais interagem com a atuação de Jones de Abreu, que apesar de se apresentar em monólogo, interpreta vários personagens. Eu faço o Andrei, que é um artista plástico, e provavelmente o Andrei seja assim, um personagem que represente pelo menos 20% da população brasileira, né, que sofreu, pelo menos em termos de pesquisa, uma espécie de abuso sexual, né, na infância. E eu vivo vários personagens, né? A mãe, o tio, tem uma travesti também, enfim, todas as personagens ali, de uma certa forma, estão ligadas nessa parte da infância que ficaram bem marcadas na cabeça dele. O espetáculo fica em cartaz aqui no Teatro Alcione Nazaré, de hoje até a sexta-feira, sempre a partir das 8 horas da noite. Também fazem parte da programação um debate, que acontece na quinta-feira, logo após a sessão, e a oficina O Exercício da Crítica Teatral, que acontece de amanhã até a sexta-feira, sempre das 4 da tarde até as 7 horas da noite. Todos os eventos têm entrada gratuita e a peça tem classificação indicativa de 18 anos. O Teatro Alcione Nazaré fica no Centro de Criatividade Odilo Costa Filho, na Praia Grande. Os interessados em participar da oficina, o exercício da crítica teatral, devem entrar em contato pelo e-mail erosimpuro@gmail.com ou pelo telefone 3235 7000. Centenas de pessoas estão formando longas filas nos pontos de venda de passagens do ferryboat. A busca é por passagens para curtir um dos mais animados carnavais do estado, o da região da Baixada. A procura antecipada por bilhetes para viagens de ferryboats com destino à região da Baixada no período de carnaval foi grande no primeiro dia. A venda reservada está suspensa até o dia 5 de março. Com isso, várias pessoas tiveram de enfrentar a enorme fila. Uma tenda armada tentava proteger as pessoas do sol. Teve gente reclamando do tempo de espera. Há muito tempo que é assim, esse ano a situação ficou crítica porque eles deixaram para vender as passagens tudo só no mesmo dia. A gente está se humilhando aqui, passando aqui 24 horas, pegando sol e chuva. Todo ano essa situação, não melhorou nada. Depois de algumas horas, Dona Nilda garantiu a vaga mesmo sendo prioridade. Porque eu estou aqui desde manhã e até agora que eu fui atendida. Durante o período, cerca de 80 mil passageiros devem utilizar o serviço de transporte explorado por 2 únicas empresas. Os valores custam R$ 8,00 para pessoas, R$ 25,00 para motos e a partir de R$ 60,00 para automóveis. Os guichês estavam limitando apenas 2 bilhetes por pessoa.
A medida visa combater ações de cambistas. Apesar de nós termos colocado uma estrutura para receber melhor as pessoas aqui na porta, superou as expectativas que a gente estava prevendo, né? Quando a venda se esgotar, aquele usuário que ficar sem passagem vai depender da demanda e da disponibilidade de embarcações para viagens extras. E para curtir as prévias e o período carnavalesco com um visual animado, a dica são as tradicionais máscaras, que representam a cultura maranhense e dão mais alegria à festa. Faces infantis ou pré-adolescentes observam a confecção de máscaras na técnica do balão, que após ser cheio, recebe uma camada de papel machê e cola e faz a base para as criações. Criações que podem ser múltiplas. Na argila, os protótipos foram moldados para depois serem pintados e na técnica da atadura gessável, a máscara é criada na própria face da futura mascarada. O escritor inglês Oscar Wilde já disse que a máscara fala muito mais que a face. Aqui, tanto face quanto máscara são trabalhadas para expressarem vários sentimentos. São vários, né? Como amor e muita felicidade, porque afinal nós estamos no carnaval. Como é que tu quer a tua máscara? Alegre. A ação, desenvolvida pelo 2º ano, integra a programação do Salão de Arte Contemporânea, promovido pela Fundação de Cultura do município e que contempla crianças e adolescentes de bairros do entorno da Galeria Trapiche, aonde acontece a oficina. Além de trabalhar com o lúdico e a questão da criação, é uma questão, se ela quiser profissionalizar no carnaval, enfim, fazer exposição e ser uma grande artista também, né, com a máscara, é muito interessante para eles. A máscara está sempre presente em várias manifestações e a gente passa esses conteúdos, né, da importância da máscara como cena, e com os adolescentes a gente já fala da máscara no outro contexto, né, para que eles possam ver a máscara como um produto a ser comercializado. A parceria com a Associação dos Moradores do Centro Histórico busca garantir às novas gerações melhores expectativas, espelhadas na cultura local. Essa parceria é muito boa e novas iniciativas semelhantes a essa devem ser implementadas para que a gente possa dar uma perspectiva maior para essas crianças, para que elas possam ver nesse símbolo de patrimônio cultural da humanidade um sentido de pertencimento a esse local, a esse centro histórico, a essa cidade de São Luís. Para rever esta e outras edições é só acessar tvbrasil.abc.com.br/Repórter Maranhão. A gente fica por aqui, uma boa tarde e até amanhã.